Essa é a primeira aula do CVSite sobre Dreamweaver e nessa aula eu vou mostrar as facilidades que a gente tem em usar arquivos CSS e HTML no Dreamweaver. Usar o Dreamweaver como um escritor de códigos. Para o exemplo, eu já tenho aqui, deixa eu copiar minha div para o bloco de notas, que está uma fonte maior, fica mais fácil para enxergar. Eu já escrevi manualmente um ID, uma div com um ID chamado caixa, um título com a classe chamada título mesmo e um parágrafo com uma classe chamada parágrafo. Está pronto, fiz isso manualmente e já escrevi também o meu arquivo de estilo CSS. Vou mostrar lá no Dreamweaver para ver como é que está. Tem um ID para caixa, a classe título e a classe parágrafo. Por enquanto isso ainda não está funcionando. Eu já fiz a definição, você veja aqui no arquivo HTML, que eu já disse que a div vai ter o ID igual a caixa, o span vai ser o H1, o título, vai ter a classe chamada título, mas por enquanto isso não está funcionando porque os arquivos ainda não foram conectados. Eu ainda não atachei o arquivo CSS ao meu arquivo HTML. Essa é a primeira facilidade que o Dreamweaver vai dar para a gente. Escrever aquela linhazinha com link help, ele vai escrever isso para a gente automaticamente. Parece bobagem, mas no final do dia a gente vê que usando as muletas do Dreamweaver, a gente vai dinamizar e tornar o nosso trabalho um pouco mais rápido. Bom, vou escrever a linhazinha para escrever. Ao invés de escrever, eu uso a paleta estilo CSS. Se ela não estivesse aparecendo, eu vinha no menu janela, depois estilos.css, estilo CSS. Na paleta eu tenho um botão com uma correntinha, anexar folha de estilo. Clico no botão da correntinha, mando buscar, escolho o arquivo CSS que já foi feito e gravado, dou um OK e OK. E aí ele escreveu aqui pra gente a linha que a gente sempre escreveu. A facilidade que ele dá aqui não é só de escrever, facilidade é que ele escreve sempre certo. E quando a gente escreve manualmente, por mais que você tenha feito isso milhares de vezes, pode acontecer de esquecer uma letra qualquer aqui, e aí vai ficar procurando o erro meia hora. Mandando ele fazer, ele faz certo, e aí a gente perde menos tempo. Vou salvar o arquivo, fiz o atachamento, vou salvar o arquivo, salvando o arquivo, ele recebe a formatação do arquivo externo CSS. Mais um exemplo que eu vou mostrar aqui é a facilidade que a gente tem para criar. Aliás, antes de mostrar isso, eu tenho que mostrar uma coisa importante antes. Você veja que eu criei o meu arquivo CSS e criei o meu arquivo HTML. Os dois arquivos estão abertos. A partir do momento que eu fiz o atachamento do arquivo CSS ao arquivo HTML, eu não preciso mais do arquivo CSS aberto. Eu posso fechar esse arquivo. Por quê? Aqui do lado de onde está escrito código-fonte no nome do arquivo, eu tenho estilos.css. Então eu acesso a definição de CSS desse arquivo HTML sem necessidade de abrir o próprio arquivo, que deixa o trabalho ainda mais dinâmico. Bom, para o exemplo, eu vou querer escrever um pedaço do meu texto na cor vermelho, um pedaço desse texto aqui, eu quero na cor vermelha. Tenho que criar uma nova classe para isso. Então vou criar uma nova classe. Vou selecionar aqui a classe parágrafo, vou copiar, trago ela aqui para o bloco de notas para vocês enxergarem. É claro que isso deveria ser editado direto no Dreamweaver. Eu estou trazendo para cá para ficar mais fácil para ver. Troquei o nome da classe para vermelho e vou colocar a cor aqui vermelho.
Vou copiar tudo lá de volta do meu Dreamweaver. E abaixo da definição da classe do parágrafo, eu coloco a nova definição para a classe vermelho. Vou salvar. Ele salva o estilos.css, que nem sequer está aberto. A gente simplesmente acessou o arquivo a partir do HTML. Salvei o arquivo e vou voltar aqui para o código fonte, que é a visualização do arquivo .html de fato. A outra facilidade que a gente tem aqui é que eu não preciso mais colocar um span aqui para definir essa classe vermelho. Eu posso usar, sem medo de poluir o código, o modo de design. Cliquei aqui no modo de design, seleciono uma parte do texto e aqui embaixo nas propriedades eu clico do lado da classe, a setinha lá na combo box, e escolho aqui, eu vejo, ó, tem todas as definições de CSS do meu arquivo, e aí eu escolho aqui a nova classe que eu criei, que foi a classe vermelho. O texto ficou vermelho, trecho de texto ficou vermelho. Vou mandar salvar o arquivo e vai visualizar a transformação. Está lá o trecho de texto na cor vermelha. Essa foi uma aula básica de Dreamweaver do CV Site. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiverem gostado, por favor, compartilhem. Um abraço.